diria que nós tivemos, obviamente, detalhar as posições do Troika, mas duas palavras resumiriam insensibilidade por um lado e silêncio por outro. O Partido Socialista apresentou de forma repetida as consequências do tipo de ajustamento que desenvolvemos do ano 2012 e do primeiro semestre de 2013, duplicando a dose de austeridade que estava prevista inicialmente. Recordarmos que a dívida pública teve um maior aumento sempre em 2012, fruto da recessão provocada por essa austeridade do Governo e da Troika, a tal austeridade duplicada. A dívida cresceu 15 pontos percentuais, como sabe, em 2012. Recordarmos que no primeiro semestre de 2013, apesar de muita propaganda do Governo, o ritmo de aumento da dívida no primeiro semestre de 2013 é ainda pior do que em 2012, 8 pontos percentuais sobre o semestre. E, portanto, dissemos claramente à Troika que o falhanço das metas orçamentais, a recessão severa, o desemprego e a insustentabilidade desta trajetória da dívida recomendavam uma paragem desta adoção de novas medidas de austeridade no ano de 2014 e até algumas medidas de alguma recuperação da procura interna. A questão do IVA da restauração, da substituição, que foi um erro, já até há relatórios governamentais que apontam nesse sentido. A questão do salário mínimo nacional, que patrões e sindicatos gostavam de aumentar, mas que o Governo parece dizer que está de mãos atadas e parece desculpar-se com a Troika. Mas o que encontramos foi realmente aquela resposta repetida de que, bom, e as condições de financiamento, e quem é que financiaria, e portanto, nunca encontramos resposta, por isso eu também falo em silêncio, para a própria consequência desta austeridade se estar a destruir a ela própria, porque tanta austeridade é sempre perdida em termos de déficit para o aumento do desemprego, dos subsídios de desemprego e para a queda das receitas fiscais. Para isso não encontramos uma resposta. Não encontramos respostas para a questão da sustentabilidade da dívida pública. Se tanta austeridade em 2012 e 2013 dá o maior crescimento de sempre da dívida pública, estamos numa situação de risco de sustentabilidade da dívida pública. Encontramos silêncio sobre essa matéria. A própria situação do setor financeiro fez uma capitalização dos bancos com fundos públicos há cerca de um ano atrás, e essa capitalização deveria servir para estabilizar a situação dos bancos. A verdade é que o crédito em risco, o chamado crédito vencido, está sempre a aumentar. Portanto, a situação digamos, dos rácios de capital dos próprios bancos, da estabilidade dos seus balanços, também se vai degradando. Conforme a economia se vai degradando, conforme a procura continua a degradar-se, as empresas não encontram quem compra os seus produtos, não investem, não conseguem sequer pagar os créditos que tiram dos bancos, portanto a situação do setor financeiro vai se degradando. Deixa-me perguntar sobre a questão do IVA da restauração, nem de manhã nem agora, não houve a mínima resposta por parte da Troika? A resposta tem sido sempre silêncios, evasiva, sempre a tal questão quem é que financia essa despesa adicional ou essa dita perda de receita, mas a perda de receita não encontrei nenhum sinal de abertura, confesso, não encontrei nenhum sinal de abertura. Sabe que vou fazer a minha leitura, vale o que vale. Quando o Governo chega ao início de uma avaliação tão importante, como esta oitava e nona avaliações, que é que vai determinar, ao fim e ao cabo, a trajetória orçamental para 2014, e o próprio Governo não se entende quanto aos objetivos de redução do déficit, não se entende quanto ao pedido de alívio da austeridade, é claro que isto é meio caminho andado para a Troika não flexibilizar coisa nenhuma. Quando nós temos Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças a dizer logo se vê se é preciso, e Vice-Primeiro-Ministro a pedir mais meio ponto no déficit, diga-se de passagem, e o Partido Socialista já o referiu, e eu também referi, que esse meio ponto nem sequer significaria nenhum alívio muito significativo, porque o déficit deste ano, 2013, vai ficar muito acima do que estava projetado, certamente, muito acima, certamente, do déficit que estava previsto inicialmente, e a recessão que aí vem para 2014 com as novas medidas de austeridade praticamente podia anular o efeito dessa dita mexida de meio ponto percentual. Era preciso mais para não haver cortes de pensões, para não haver cortes de rendimentos. Mas se o Governo, nem em relação a esse meio ponto percentual, se entende, se chega às negociações com a Troika sem estar entendido dentro de casa, no país, quando essa posição negocial, pois é evidente que a Troika não pode mostrar flexibilidade quando nem o Primeiro-Ministro pede. Ainda assim, a Troika mostrou-se inflexível quanto à negociação da meta do déficit. Pergunto também se o PS se ventilou a hipótese de um possível mudança do PS. Não, o PS não colocou nenhuma questão nesta reunião agora, não coloquei nenhuma questão sobre o perdão da dívida. Questionei, porque acho que é importante questionar sobre a trajetória da dívida pública em 2012 e no primeiro semestre de 2013, que volto a dizer, apesar da duplicação da austeridade decretada pelo atual Governo e pela Troika em relação ao ano inicial, tivemos o maior aumento da dívida pública de sempre por causa da recessão. E, portanto, e com o aumento das taxas de juros, que estão muito acima de 7%,
perguntámos à Troika se estas eram condições que considerassem de sustentabilidade de trajetória da dívida pública, se estas são as condições que precisamos, ou se, pelo contrário, tanta austeridade e tanta recessão apenas está a agravar a situação da nossa dívida pública e não para resolvê-la. Foi o silêncio outra vez. Muito bem, Pedro Marques.